vocês vão fazer, então, a partir da sua aprovação na prova do CFP? Vocês vão fazer um processo chamado de planejamento financeiro. Presta atenção em mim. Diferentemente das outras certificações, onde, em geral, nós trabalhamos com uma visão mais consolidada, mais resumida, que a gente trabalha com investimentos tão somente, a grande maioria trabalha com investimentos, né? Que seria essa parte aqui, ó, gestão de ativos, né? Se você é um consultor CEA, você provavelmente vai trabalhar, na sua grande maioria, com a parte de gestão de ativos. Compra mais fundo imobiliário, compra mais ações, compra mais renda fixa, enfim, eu não sei, tá? Você trabalha com essa parte 2 aqui. Um processo de planejamento financeiro, como eu falei, é muito mais completa, uma visão muito mais holística do cliente, que a Planejar fala. Holística é de ser toda, dá um overview, uma visão geral no seu cliente, né? E não somente com gestão de ativos, como a gente está mais acostumado. Então, esse processo de planejamento financeiro é planejar financeiramente a vida toda do cliente, em tudo que envolve finanças e não só de investimentos. Então você vai planejar em quais partes, quais componentes, e aqui o processo de planejamento financeiro, que é essa visão do todo do cliente, se divide em 6 partes. O que são as 6 partes? São 6 módulos da sua prova. Você pode atender o seu cliente na parte de gestão financeira, fluxo de caixa, dia a dia, se ele se financia ou não para comprar uma casa, por exemplo, se ele se financia ou não para comprar um carro, se ele tem déficit ou superávit na questão dos seus recebimentos e gastos mensais. Gestão financeira, esse componente, essa parte. Na parte de gestão de ativos, aí o que a gente está mais acostumado, alocação de carteira, por exemplo, entra a parte de produtos. Gestão de risco, aqui é totalmente novo, é para quem vem até aqui, que é justamente, poxa, eu no meu caso sou empresário, se você fosse fazer um planejamento financeiro comigo, você deveria olhar se dentro da minha empresa, por exemplo, tem algum risco que não está coberto. Né? Por exemplo, um risco, um seguro de lucros cessantes, vai. Planejamento tributário, que é como esse cara conseguir ter vantagens tributárias. Planejamento de aposentadoria, que mais ou menos a gente acaba fazendo isso no CEA, por exemplo, né? Que é planejar a aposentadoria do cara. E aí também outra novidade, que é o sucessório. Isso são pedaços, partes desse processo como um todo, de planejar financeiramente a vida do cara. Então o processo de planejamento financeiro, ele ocorre, isso é questão de prova, em 6 partes, 6 componentes. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 módulos da sua prova, portanto. E você vai trabalhar numa dessas partes, às vezes conjugando algumas partes, mas são partes do processo de planejamento financeiro. Então o processo de planejamento financeiro é o quê? É olhar, planejar, organizar a vida financeira completa do seu cliente. E esse processo se divide em 6 partes, 6 componentes, 6 pedaços. E o todo é o planejamento financeiro. Legal, já sei o que é o processo de planejamento financeiro, já sei que ele se divide em 6 partes, que são 6 módulos da minha prova. Aqui tem uma questão de prova, inclusive. Beleza, Lucas. E como que é as etapas que isso acontece? Como que acontece esse trabalho? Né? Liga, acho que eu falei que não queria o ar, mas se puder ligar para mim o ar, por favor, que ficou quente. Como que acontece então esse... Obrigado. Como que acontece então esse processo de ver essa visão completa do meu cliente? Né? Ele ocorre em 6 etapas. 6 passos. Então, eu atendo ele em 6 componentes e eu faço isso em 6 etapas. E são 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Olha como é simples isso aqui, né? Olha como é lógico. Primeira etapa, se define o relacionamento. Você vai lá com o seu cliente, você vai definir se ele vai pagar taxa de performance para você, se ele vai pagar um percentual do patrimônio que ele tem, se ele vai pagar uma mensalidade de R$500, uma mensalidade de R$300 ou uma anuidade de R$5.000. Eu não sei, estou inventando. Você vai definir em quais componentes ou componente você vai trabalhar, qual parte da sua área de atuação, definindo tudo. Beleza. Ao definir, vamos supor que eu vou atuar na área de planejamento de gestão financeira. Te ajudar
no seu dia a dia você está desencaixado, você ganha 20 mil, você está gastando muito. Como é que eu posso te ajudar numa reorganização financeira da sua casa, do seu orçamento doméstico? O que eu tenho que fazer para entender isso? Coletar os seus dados. Tem que ter a capacidade de coletar os dados, ou seja, pegar dados quantitativos, quanto você ganha, quanto você gasta, e dados qualitativos. Né? Pô, como que é o seu perfil de consumo? O que você está imaginando para a sua vida? O que você está buscando? Ou seja, faço perguntas quantitativas e qualitativas. Coletei esses dados, coletei todos os dados necessários para eu fazer esse estudo, vou para casa analisar, vou para o meu escritório analisar esses dados. Pegar esses dados e entender quem é você. Entender qual é a sua situação real, porque você me contou um problema, talvez a sua situação seja muito pior, ou muito melhor, não sei. E a partir disso vou desenvolver algumas recomendações. Olha, você deveria cortar esse, aquele e esse outro gasto. Você deveria implementar o percentual X para poupar. Não sei. Desenvolvo recomendações e as apresento para você. Adianta eu desenvolver recomendação e não implementar? Não, tem que implementar. E depois de implementar, sei lá, 6 meses depois, 1 ano depois, conforme a gente definiu lá no início, eu vou monitorar essas recomendações, essas implementações que eu eventualmente recomendei para você. Então, de novo, 6 etapas, isso é questão de prova, tá? Umas 3 questões de prova cairão aqui nesse slide, assim como tem questão de prova no slide anterior. Então, eu faço essas etapas em cada um desses componentes que eu vou trabalhar com você, no meu processo de planejamento financeiro, tá? E aí, olha só, bom, a gente está construindo a lógica desse processo, tá? Esse processo de planejamento financeiro ocorre em uma dessas 6 partes, né? Esses 6 componentes. Legal. Aí a planejar fala o seguinte, bom, para alguém fazer isso aqui, que é você, a partir de amanhã não, né? Vai ter o processo de certificação, amanhã você já está habilitado, né? Assinar com essa letra aqui, né? Então, a partir de amanhã, tá bom? O que acontece? A planejar fala assim, como é que eu posso garantir que esse processo como um todo, ele vai ser feito com um padrão mínimo, com um mínimo de qualidade, eficiência e que dê resultado para quem está chamando para quem está pagando por essa consultoria, né? Então a Planejar pegou e falou assim, poxa, como é que eu posso garantir isso? Tem ali a prova do CFP? Tem, mas além disso, eu vou criar um perfil com algumas competências. Para o profissional planejador financeiro seguir. Então, profissional planejador financeiro, você tem um perfil de competências. Olha que demais. Um perfil com algumas competências. Nesse perfil de competência, você tem que ter algumas capacidades que serão conjugadas com algumas habilidades e o seu conhecimento sobre os temas. Então, olha só, você já sabe que é o processo de planejamento financeiro como um todo, que é atender de uma forma completa a esse cliente. Você sabe que isso ocorre em seis temas, 6 partes, 6 componentes, 6 pedaços da história desse cara. E para você fazer isso, você tem que ter um perfil de competências. Esse perfil de competência fala o seguinte, olha só, profissional, você tem que ter a capacidade de coletar, analisar e sintetizar. Lucas, mas não tem coleta ali antes? Calma, isso aqui é uma questão operacional, né? Coletar dados. Isso aqui é uma questão de uma etapa operacional. Defini o relacionamento, coletei dados, analisei, desenvolvi soluções, implementei e monitorei. E para cada passo que eu dou em uma dessas etapas aqui, eu, Lucas, tenho que ter a capacidade de coletar informações, as analisar e executar, sintetizar, fazer alguma coisa com aquilo que eu analisei. Então sempre eu, Lucas, tenho que pegar alguma informação, pensar sobre essa informação e executar algo com ela. Capacidade de síntese, capacidade de execução, capacidade de fazer algo com aqueles dados que eu coletei, pensei sobre e sintetizei. Além disso, além dessas capacidades, tudo bem, eu também tenho que ter
4 habilidades. Habilidades essas, de novo, né? Como é que eu faço o processo de planejamento financeiro? Eu tenho que, o profissional tem que ter um perfil de competências com algumas capacidades que serão somadas com as minhas habilidades, mais somadas com o meu conhecimento para entregar um perfil mínimo de qualidade que será o processo de planejamento financeiro. Bom, beleza, legal. E quais são as habilidades que esse cara tem que ter? Eu já entendi que tem que ter essas capacidades, né? Conseguir fazer, executar isso, coletar, analisar, sintetizar. Quais são as habilidades? Bom, tem que ter habilidade em relação, ele divide a habilidade em 4 áreas. Né? Habilidade com relação à responsabilidade profissional. Na responsabilidade profissional, pensa que eu tenho que responsabilidade profissional, ser um profissional responsável com a imagem que eu estou passando para o meu cliente. Ou seja, eu tenho que transmitir confiança, eu tenho que conseguir pensar nos interesses do cliente em primeiro lugar, sendo um profissional responsável. Eu tenho que transmitir honestidade, porque eu sou um planejador financeiro. Na prática, prática tem a ver com execução. Ou seja, eu tenho que seguir a legislação vigente, seguir o código de ética do profissional planejador financeiro, da CFP, do CFP da Planejar. Inclusive, aqui vem uma dica, tá? 2 dicas. Eu leria o perfil de competências da Planejar, que é um documento, tudo bem? Bota lá, perfil de competências Planejar, ok? E eu leria o código de ética da Planejar também. O código de ética, se você ler uma vez, mas olha essa dica que eu vou te dar. Se você ler uma vez, mas leia uma vez com uma visão profissional, não uma visão aluno. Leia, eu sou planejador, eu tenho que seguir esse código. Você lê uma vez, você não erra nenhuma questão de código de ética. Nenhuma. Se você ler com visão profissional. Ou seja, lê assim, o que eu profissional tenho que seguir? Você não erra nenhuma. Eu te desafio, você não erra nenhuma. Você lê uma vez com a visão profissional. Leia o código de ética que vai certamente te ajudar muito. Vai cair muita questão aí de código de ética, tudo bem? Então, na prática, seguir a legislação. Ó, prática, como que eu pratico? Pratico conforme a legislação. Pratico conforme o código de ética. Também consigo me adaptar às mudanças de legislação e do código de ética eventualmente. E me mantenho, isso tem a ver com o princípio da competência, né? Me mantenho atualizado. Consigo me manter atualizado para entregar um processo de planejamento financeiro completo. Prática. Comunicação. Comunicação é como que eu consigo, logicamente, né? É uma habilidade vital. Então, como que eu consigo comunicar os fatos importantes, me fazer claro para o meu cliente? E tem um ponto, tá? Essa habilidade de comunicação tem a ver com daqui para lá e daí para cá. Saber ouvir o meu cliente também. Saber lidar com objeções e saber transcrever todos os fatos importantes da nossa negociação. Isso tem a ver com comunicação. E cognição. O que é cognição? Capacidade cognitiva. Capacidade de processar uma informação, por exemplo. Então, o que a prova pode trazer para você? Olha, consegue formular e integrar as fórmulas matemáticas adequadas. Ou seja, consigo pegar uma fórmula, colocar para uma execução que eu preciso no meu processo de planejamento financeiro, integrar várias fontes de informações para conseguir consolidar e ter uma tomada de decisão. Porque, de novo, capacidade de cognição, processar informações. O que eu tenho que ter? O que é um cara que tem uma boa capacidade de cognição? Eu processo as informações todas que estão no meu entorno, integro essas informações para consolidar, sintetizar e entregar para o meu cliente. Portanto, cognição é a questão de conseguir tomar decisões fundamentadas, capacidade cerebral, conseguir entregar para o meu cliente algo consolidado, adaptar o meu pensamento, consolidar a minha ideia e entregar isso de uma forma processada, né, resolvida para o meu cliente, capacidade de cognição. E o conhecimento, né, que você atesta isso ao passar na prova, por exemplo. Então, a capacidade tem que ser somada com as habilidades profissionais e com o seu conhecimento para entregar um bom processo de planejamento financeiro para o seu cliente. Então, módulo 1 vai ter mais coisas, o Léo vai trazer aqui, mas o que cai certamente? Bom, a gente tem o processo de planejamento financeiro, que foi esses pontos que eu trouxe para você, as etapas do planejamento financeiro, o perfil de competências desse profissional, além do código de ética, tá? Então, olha só, perfil de competências, etapas do planejamento financeiro, ok?
Código de ética do profissional CFP. Leia isso aqui como uma visão de profissional. Já falei sobre isso. Vou repetir. Leia o código de ética com a visão profissional. Como você, planejador. Você não erra nenhuma. E aí, com código de ética, perfil de competências, tá? Que é esse documento também que você dá pra planejar, se você ler, tem todos os exemplos lá, inclusive. Eu trouxe isso na aula de segunda-feira, depois dá uma olhada na minha aula de terça-feira, perdão, que está aqui nesse canal do YouTube, tem no detalhe, que eu entrei, inclusive, no documento para te mostrar vários exemplos. Dá uma olhadinha na minha aula de terça-feira aqui nesse canal, que eu falo isso no detalhe. De novo, aqui está onde muda-se o jogo no módulo 1. Porque eu te entreguei de 20 a 25 questões, tanto na aula de terça-feira, que está aqui disponível, quanto nesse nosso início de pré-prova aqui hoje, beleza? Então, módulo 1 cai pesado isso. Eu sempre bato nessa tecla. Vocês vão sair amanhã da prova e vão falar, Lucas, você avisou. Uma questão atrás da outra, exatamente assim. Nunca muda e é esse formato. Por quê? Porque esse é o nosso dia a dia da nossa profissão. Se enxergue como profissional já. Vai ser muito mais simples o seu entendimento e não como aluno. Vai transformar, vai virar uma chavezinha para você entender. Beleza? Eu volto depois. Tem mais. Eu já tinha mais ou menos explicado, né? Que é justamente o perfil de competências. Então, esse processo todo aqui, de 20 a 25 questões, perfil de competências, código de ética e o processo de planejamento financeiro como um todo do seu cliente, tá bom? Nós temos aqui, estamos em vários estúdios hoje, né? Um troço muito legal, sensacional. Deixa eu mudar para o estúdio B do Projac, para continuarmos aí a nossa pré-prova. De novo, a gente continua no módulo 1 para dar um pouco mais de informações e robustez. Amanhã eu já volto em seguidinha para falar mais sobre a prova e a gente tem mais os professores nos ajudando aí, tá bom? Eu tenho que interromper a transmissão aqui. É isso? Turma, já volto, hein? Intervalo por aqui, vai entrar o professor Leonardo aí. Bora! Então, vamos lá. Lucas, ele passou ali por uma parte muito importante do módulo 1, que eu até arrisco dizer que é a principal parte do módulo 1, que cai ali realmente, como ele trouxe, umas 25 questões, é aquela parte de planejamento financeiro, de competências, né, habilidades do profissional CFP. Então a prova, ela cobra bastante isso, a Planejar, ela preza bastante por essa parte do planejador financeiro, de fato, né? Quais são as habilidades, as técnicas que o profissional deve conhecer para iniciar o processo de planejamento financeiro, né? Para iniciar, inclusive, toda a trajetória de preparação para o que é essa prova do CFP, né? Que posteriormente vai abordar diversos outros temas. E aqui, né, eu venho aqui para a gente complementar os conteúdos do módulo 1, que estão presentes ali outros temas também, tá? Alguns temas até relativamente simples, alguns temas ali mais que eventualmente vocês já viram em outras certificações, e outros temas que são novos e temas até um pouco mais espinhosos, digamos assim, né? Difíceis ali, que a gente vai dar sempre algumas dicas, como por exemplo a TTJ, que eu já tô vendo na minha tela, tá? Então, o módulo 1, a gente separa ele em algumas partes, né? Digamos assim. Então, a gente separa ele naquela parte de habilidades do planejamento financeiro, né, do profissional, do planejador financeiro, que o Lucas passou. E tem algumas outras partes aqui, que são essas que eu já coloco na tela diretamente, que a gente já fala de macroeconomia, regulação e finanças e gestão financeira, tá? Então, quando a gente fala de macroeconomia, são aqueles conceitos ali de política monetária, política fiscal, política cambial, câmbio, flutuação suja que a gente tem aqui no nosso país. Então são aquelas questões que virão ali muito numa linha de teoria, tá? Sempre numa linha de teoria, nesse caso aqui de macroeconomia, parte de regulação, ou pode vir até numa determinada situação, né? Então ele pode vir puramente ali o conceito, o que é ali a diferença da política monetária para a política fiscal, por exemplo. Ou ele pode até mesmo vir de uma forma, de um case, né? Eu falo bastante desses cases, vou falar bastante, na verdade, lá no módulo 4, mais tarde ali na parte de seguros, do qual ele te dá uma situação, te dá ali inflação, te dá ali nível de atividade econômica, te dá ali algumas vertentes de análise, e aí ele te pergunta, é política monetária, é política fiscal, ele vai aumentar a taxa de juros, ele vai mexer no processo de arrecadação e despesas e arrecadação do governo. Então a gente lembra, né, política monetária sempre mexe na base monetária, na quantidade de moeda na economia, tem aqueles instrumentos que a gente já conhece ali, né, há bastante tempo, como o depósito compulsório, o open market, o redesconto, própria taxa de juros.
E quando a gente fala de política fiscal, a gente já fala de arrecadação e despesas do governo. Então tem toda essa parte ali de políticas econômicas. E envolto disso, né, em complemento a esses temas, ele traz ali temas adicionais de economia mesmo, né, como o próprio conceito de PIB, né, Produto Interno Bruto, tem até aquele macete que o Lucas passa bastante, né, 10 cervejas amargas lá do PIB, PNB, o Produto Nacional Bruto, que é de fato produzido no nosso país, dentre outros conceitos ali como o IPCA, o IGPM. Muito difícil ver uma questão exclusivamente de IPCA, por exemplo, ou de IGPM, por exemplo, mas ela sempre costuma vir de forma englobada ali em algum outro contexto, seja de uma política monetária, de uma política fiscal, de uma análise da ótica do PIB, também é importante, já vimos cair aqui uma questão ali pelo menos, tá? E quando a gente prossegue aqui nas análises, vem ali pelo menos, quando a gente coloca aquele número ali, pessoal, aquele que nem lavagem de dinheiro tá ali 3, né? É que geralmente a gente observa pelo menos umas 3 questões de lavagem de dinheiro, por exemplo. Então, lavagem de dinheiro, né, uma questão que certamente ela cai de forma teórica, uma questão que é pautada em legislação e uma questão que pode vir também de forma de um case, né, de uma situação. E eu não me esqueço de uma situação que cai, né, que geralmente a gente já viu cair, que é sobre a redução da pena, né? No caso de colaborar com as investigações. A gente tem que lembrar que é uma possibilidade de redução da pena e não uma obrigatoriedade que o juiz vai conceder esta redução da pena. Então é um tema que certamente ali, se você já veio de outras certificações, a gente já passou por ele, né, aquela multa de até 20 milhões de reais, por exemplo, né, o processo ali de multa mais detenção, mas que é sempre bom a gente relembrar essas questões. Fez ali, né, colaborou com as investigações, a pena ela pode ser reduzida. É facultativo que o juiz conceda essa redução de pena de até 2/3. Por outro lado, fez ali um processo de lavagem de dinheiro através de uma organização criminosa, essa pena ela pode ser agravada. Então pode ser aumentada em até 2/3 aqui o processo de pena numa situação de lavagem de dinheiro. E a prova ela aborda aqui, né, quando a gente vai aqui, a gente sai de macroeconomia, vai ali para regulação, a parte de prosseguindo além de lavagem de dinheiro, né, quando a gente está falando já de fraudes, a gente fala também de insider trading e front runner, né? Então esses temas eles sempre costumam cair ali de forma, né, de cases, de situações para você interpretar e buscar qual será a situação, ou seja, enquadrar se é uso de informação privilegiada, que é o insider trading, ou se é uma forma ali de buscar um ganho em uma ordem antes do seu cliente, antes de uma determinada operação, você querer correr na frente ali de determinada operação, né, que é o conceito de front runner, né? E essas questões elas também podem enquadrar em quem será o culpado, né, de uma situação de insider trading ou de front runner. Lembrando, né, quem praticou ou colaborou para uma determinada situação, como o uso de informação privilegiada, pode ser ali condenado, pode ser ali, né, indiciado também por essa operação. Então, são temas ali que, pelo menos olha, a parte de insider trading, front runner, costuma cair pelo menos uma questão, tá? Lavagem de dinheiro costuma cair um pouco mais, a parte de macroeconomia, a parte de finanças mesmo, que a gente vai falar ali daqui a pouco, costuma cair um pouco mais também, tá? Insider é mais de você entender ali o enquadramento e passar ali na interpretação para cravar a resposta correta. Aqui são questões geralmente bem diretas, bem rápidas da gente resolver numa interpretação mais simples, mais rápida. Agora, a gente vai para uma segunda aba do que é o seu módulo 1, né? Então, além de competências do planejador financeiro, que o Lucas passou muito bem, além da parte de macroeconomia e regulação, a gente vem agora para a parte de finanças, que é muito presente na sua prova. Quando a gente abre aqui a parte de finanças, e aqui eu estou falando dessa aba aqui, né, da minha apresentação, e aí depois tem toda essa aba aqui, tá? Eu já vou passar por elas de forma geral. O primeiro tópico ali é a famosa ETTJ, Estrutura a Termo de Taxa de Juros. São questões
que podem vir de uma forma simplificada. O que é uma forma simplificada? Uma forma simplificada é aquela questão que ela te dá ali uma taxa para 2 anos, uma taxa para 1 ano, ela te dá o prazo redondinho, bonitinho, você só precisa colocar ali taxa do prazo maior sobre taxa do prazo menor e encontrar a taxa termo daquele período. Tão simples quanto isso. Taxa maior sobre taxa menor, né? Olhando o prazo, tá? 1 mais taxa elevado a prazo maior, 1 mais taxa elevado ao prazo menor, tá? No entanto, a prova, ela gosta ali de complicar um pouquinho mais esses temas. Então, o que pode vir aqui? Períodos não exatos, períodos quebrados. Dias úteis que não necessariamente serão ali 1 ano, 2 anos. E aí, nesses casos, é o seguinte... Você vai resolver? Obviamente você vai resolver, você vai passar pela questão, você vai ali já ler o enunciado, filtrando quais são as informações. Puta, essa taxa daqui, essa taxa deste período para este período está em 10. Essa taxa desse período para esse período aqui já está em 12. Você vai fazer esse esqueminha que a gente faz, essas réguas que a gente faz. No entanto, tome bastante cuidado. E o Ronaldo ele costuma falar bastante disso, né, das dicas de prova, que não é uma questão que você deve perder 10, 15 minutos, jamais, tá? Viu que vai demorar bastante? Marca ela, então questão ali 32, marca ela e volta depois, tá? Não vale a pena perder tanto tempo nessas questões de GTTJ. Então, é sempre bom dar esse recado, não percam tempo em 10, 20 minutos numa questão como essa. Volta depois, que é esse o processo mais assertivo para a sua prova. Mas claro, né, não só de GTTJ vive a parte de finanças. Então a gente prossegue ali para alguns outros temas que ele traz ali nos tópicos, como VPL, TIR, Payback, desconto, o CMPC, né, custo médio ponderado de capital, EBITDA, investidor qualificado, investidor profissional. Esses temas, eu vou começar ali pela parte de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é uma questão que basicamente ela vem de 2 formas, né, teórica ou de cálculo. Aqui são questões que certamente estarão na sua prova e é muito importante que você se atente a alguns fatores aqui nessa questão. Então, primeiro, né, aqui uma questão que vai abordar ali o VPL, o valor presente líquido, VPL positivo, meu projeto tá dando lucro, faz sentido. TIR é a taxa de retorno, taxa interna de retorno, é a rentabilidade desse projeto. Tá? E tem também um outro conceito que não está ali, que é TMA, taxa mínima de atratividade. Para eu investir em um projeto, eu preciso de um retorno superior à minha TMA, ao mínimo que eu espero. Né? Esse mínimo a gente pode entender como uma taxa básica de juros. Então hoje a gente tem aqui um CDI bem alto, por exemplo, né, trazendo visão de hoje, um CDI a 14,25, 14,15. Se a gente vai investir em um projeto, eu necessariamente espero uma rentabilidade maior. Então, isso aqui é a TMA, essa aqui é a minha TIR. Né? Eu espero que o projeto ele me dê uma rentabilidade superior para assumir aquele risco. E, no final das contas, essa informação eu vou ter através também da TIR, que me mostra a rentabilidade total, mas do VPL. Tá? Então, por que eu estou trazendo esses pontos? Porque aqui vai vir de forma teórica para vocês, de uma análise. Pô, o projeto vale a pena com o VPL positivo e uma TIR de tanto. Ou o projeto vale a pena com o VPL negativo, mas uma TIR de tanto. Então, essa interpretação ela é muito importante. Mas também vai vir de cálculo. Né? E aqui de cálculo é fazer o esqueminha. Então, o que é o esqueminha? O esqueminha é isso aqui, né? Então, é aquele clássico fluxo de finanças que a gente conhece. Tá? Pô, ele vai investir X, vai ter lá na frente Y e terão as entradas sucessivamente aqui desta forma. Então, você inclui esses dados na HP, CF0, CFJ, NJ, para a gente chegar no resultado final. Tomando bastante cuidado se a questão não te trouxer um fluxo de um determinado período, por exemplo. Então, ela não te trouxe ali, ela te trouxe cinco fluxos, tá? No entanto, esses cinco fluxos correspondem ao ano 1, ao ano 2, ao ano 4, ao ano 5 e ao ano 6. Ele não te deu ao ano 3. Então, você tem que incluir o 0 no terceiro ano, tá? Então, esses detalhes são bem importantes, mas, na média, não são questões difíceis, são questões mais de se atentar ali às pequenas regrinhas, aos nuances. O mesmo vale quando a gente analisa o payback. Payback simples ou payback descontado nas questões de finanças, tá? Bem como, eu já vou falar ali da parte de desconto, né? Vou correlacionar aqui com a nossa tabela, a parte de custo médio ponderado de capital. Custo médio ponderado de capital vale o mesmo que eu trouxe ali para a parte de VPL e TIR. Serão questões
de fórmula, tá? Essa fórmula, ela está na prova e é uma questão de você ler ela e já filtrar as informações. O que é capital próprio, o que é capital de terceiros, percentual ou valores, o que é o custo do capital próprio, o que é o custo de capital de terceiros, qual o imposto de renda. Tenho essas informações, tenho tudo o que eu preciso para calcular, para incluir na minha fórmula e chegar no resultado final. Pô, ele não me deu essas informações exatas. Pode ser que ele tenha te dado o retorno requerido do acionista, que é o custo do capital próprio. Ou pode ser que ele tenha te dado a remuneração do debenturista, que é o custo de capital de terceiros. E aí você vai ter que calcular o custo da debênture da companhia, por exemplo. Então aqui é mais um exemplo que ela pode vir de uma forma simples, com todas as informações para você calcular, né, filtrar ali, incluir na fórmula, ou com alguns fatores adicionais. Calcular ali retorno exigido através de um CAPM, ou calcular a rentabilidade dos títulos da companhia. Então é se atentar nesses detalhes para resolver essa questão que certamente vai cair na prova, tá? Quando a gente vai aqui para a parte de gestão financeira, a gente já... Na verdade, antes de falar de gestão financeira, eu vou passar sobre desconto bancário, né? Acabei deixando esse tópico aqui bem importante. Desconto bancário, pessoal, não tem segredo pro seu módulo 1 do CFP. Não tem segredo. É esse resumão que nós trazemos sempre aqui. Uma dessas quatro fórmulas, uma dessas quatro formas de resolver vai cair na sua prova. Seja uma, duas questões ali. Vai cair muito parecido aqui, né? De alguma forma você vai calcular utilizando essas duas fórmulas, essas quatro fórmulas aqui. Lembre-se, a gente tem o desconto racional e o desconto bancário, comercial. Em ambos a gente tem simples e composto. Lembra da relação? Juros simples, eu simplesmente multiplico, né? Posso somar, subtrair as taxas, multiplicar e dividir pelo prazo tão simples quanto isso. Nos juros compostos, eu já preciso fazer a equivalência, eu já preciso elevar, utilizar o expoente, tá? Então você nota aqui que é algo que aparece aqui nas duas fórmulas de juros compostos, né? No desconto de forma composta. E lembrando, apenas uma dessas modalidades a gente consegue resolver direto pela HP, lá nas funções financeiras. Então tem um valor futuro, eu tenho um prazo, eu tenho uma taxa, eu vou chegar no meu valor presente, no meu valor de desconto, tá? Apenas uma delas. As outras a gente já tem ali que usar uma formulinha, tá? Qual que é o macete aqui? Lembre-se, tá? Quando a gente fala do desconto racional, olha aqui, a gente tem uma divisão, tá? Uma divisão, deixa eu apagar esse rabisco aqui, ó. A gente tem aqui uma divisão e uma soma. Divisão e uma soma. No desconto bancário, a gente já tem uma multiplicação e uma subtração. Multiplicação e subtração, tá? Então, desconto racional, eu divido e somo. Desconto bancário, eu multiplico e subtraio, tá? Então, uma forma de você lembrar aqui. Léo, essa fórmula cai na prova? Não cai na prova, tá? Não vai aparecer na fórmula, mas está no nosso formulário, no nosso resumão ali do CFP, tá? Que a gente fornece para vocês na porta da prova e também tem PDF ali para vocês, tá bom? Terminando aqui essa parte do módulo 1, aqui até correlaciona um pouco com o que a gente já estava falando ali, a parte de orçamento pessoal, galera. Parte de orçamento pessoal, eu reforço aqui a importância, assim como o Lucas reforçou a importância lá na parte de habilidades do planejador financeiro. O que é essa parte? Orçamento pessoal, balanço patrimonial e ali depois entra alguns conceitos de crédito. Orçamento pessoal, a gente fala daquela questão que vem aquele balanço patrimonial gigante com várias informações. E ali vai vir, certamente vai vir uma questão dessa. Pode escrever. E ali vai vir certamente umas 3, 4, 5 questões após esse balanço. Ou seja, você precisa pegar várias informações, então ele vai te dar lá um exemplo de uma família. Essa família, ela tem carro, ela tem casa, ela tem filhos, ela tem boletos, ela tem recebimentos, ela é sócia de alguma empresa, ela recebe, ela tem uma complexidade financeira bem relevante e ele vai te dar tudo isso em tópico. O que é o importante aqui? O ponto mais importante de todos nessa questão é separar corretamente ativo, passivo, receitas e despesas. Isso é o mais importante. Por que é o mais importante, Léo? Porque não adianta você lembrar da fórmula de liquidez seca
se você vai fazer esse cálculo através de uma informação não filtrada corretamente. Então essas fórmulas, liquidez seca, liquidez corrente, elas estarão ali no formulário na hora da sua prova, mas o mais importante aqui é se atentar para a correta resolução ali do seu balanço patrimonial. Lembrando, aqui dá um exemplo para vocês. Então eu tenho aqui um financiamento de R$500 mil de saldo devedor, do qual eu pago aqui R$1.500 de prestação todo mês. O mesmo vale para cartão de crédito, por exemplo, saldo devedor de cartão de crédito. Saldo devedor é passivo. Prestação, pagamento, despesa, fluxo de caixa é despesa, né? No caso da prestação do financiamento. Assim como as receitas são diferentes. Então tem uma participação de 15 milhões em uma determinada empresa. Ativo, eu recebo dividendos dessa empresa. Receita. Então essa correta definição ali do que é ativo e passivo é o ponto crucial para as questões de planejamento de balanço patrimonial, tá? Uma vez definido, ali segue para as resoluções que geralmente ele vai te pedir ali qual que é o valor do ativo, qual que é o valor do passivo, qual que é o valor do patrimônio líquido, que é um menos o outro, qual que é, eventualmente, liquidez corrente, qual que é o índice de poupança dessa família, ou seja, quanto que essa família consegue poupar, consegue gerar de excedente de fluxo de caixa frente o que ela recebe, né? Receita menos despesa sobre o valor que ela recebe. Então, a forma correta aqui é focar bastante na resolução do balanço patrimonial. E ali, no final do seu módulo 1, a gente entra com os conceitos de crédito. Pode ser que venham todos esses créditos? Não, mas é importante que a gente conheça a diferença, por exemplo, de leasing para CDC. Leasing é um serviço, não tem IOF, você já vai ter ali o ISS, Imposto sobre Serviços. Ao passo que o crédito, né, o CDC, ele já é uma modalidade de crédito convencional, você já tem ali o IOF, tá? Então, penhor, o crédito educacional são alguns conceitos que passam ali lá no final do seu módulo 1, que geralmente a gente encontra ali umas 2, no máximo, 3 questões, aqui muito falando de produto, tá? Aqui a prova ela costuma pegar ali a parte de produto, uso de rotativo, principalmente leasing, principalmente CDC, é o que a prova costuma abordar lá no final do seu módulo 1, tá? Então lembrar ali as regrinhas específicas de produto.